Sr. Presidente, permita-me que eu cumprimente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Cumprimento-me especial à Sra. Secretária de Estado, Ana Teresa Lehmann, que eu conheço de outras andanças e é um gosto tê-la aqui e desejo-lhe os maiores sucessos na sua missão. Sr. Ministro, nós temos várias questões sobre o qual gostaríamos de ouvir, mas eu começaria por um anúncio que o Sr. Ministro fez há alguns dias sobre o fim da austeridade. O Sr. Ministro fez declarações a um jornal, creio eu, espanhol, sobre o fim da austeridade. Deixe-me que lhe diga, Sr. Ministro, não deixa de ser um anúncio curioso, porque este fim da austeridade, sobretudo quando comparado com algumas declarações de colegas seus do Governo, que se tem várias vezes manifestado com dificuldades, quer para contratar pessoal, quer para pagar despesas e dívidas, sobretudo, não deixa de ser curioso, mas enfim, também quando olhamos para alguns dados da execução e das próprias finanças públicas, ficamos com muitas dúvidas sobre este fim da austeridade. Mas vamos acreditar que é mesmo assim, que realmente este foi o fim da austeridade, e eu lembrei-me desse fim da austeridade quando li a entrevista do Presidente da CIP ao Expresso de há 15 dias atrás. O Presidente da CIP dizia que o Estado, ou o Governo, não paga 1.000 milhões de euros às empresas portuguesas. Naturalmente que é um valor importante. Mais do que importante, as queixas de vários empresários é que esta situação se tem agravado ao longo dos 8 últimos meses. E eu pergunto ao Sr. Ministro se acha mesmo que esta situação não o preocupa, das dívidas terem vindo a se acumular em alguns setores. No caso da saúde é o mais preocupante, mas para além disso os períodos de pagamento são, parece, cada vez mais longos. E eu pergunto, Sr. Ministro, se para além de querer saber se está preocupado, se já fez ou vai fazer alguma coisa no sentido do Sr. Ministro das Finanças libertar algumas cativações e arranjar meios suplementares para resolver este problema, porque, julgo eu, o Sr. Ministro entenderá que os problemas causados às empresas e às economias por um Estado que não é bom pagador, que não paga a horas, têm naturalmente implicações e problemas adicionais. Uma segunda questão também levantada nesta entrevista tem a ver com, e uma vez que já acabou a austeridade, a pergunta faz ainda mais sentido, tem a ver com a preparação do orçamento para 2018 e, sobretudo, com algumas das condições que, creio eu, as confederações patronais já colocaram ao Governo, julgo que o Sr. Ministro já terá reunido com elas, mas havia algumas questões que eram levantadas, sobre as quais eu gostaria de saber a sua opinião, como Ministro da Economia, e, naturalmente, saber qual vai ser a posição do Governo. A primeira tem a ver com uma reivindicação da retoma da trajetória de redução do IRC para até 19%, iniciada no Governo anterior e que o seu Governo interrompeu. O Sr. Ministro acha que é importante ou não baixar o IRC, uma vez que a austeridade já acabou e que haverá condições para o fazer? Acha que o seu Governo, o Sr. Ministro já convenceu o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro a baixar o IRC no próximo ano e, portanto, a fazer parte do Orçamento de 2018? Havia também um conjunto de outras questões que são reivindicações dos empresários, nomeadamente algumas alterações fiscais. Eu lembro uma, mas há outras, com certeza o documento que foi entregue terá um conjunto de outras, mas esta parece-me relevante, que era alterar para 50.000 euros o limite da matéria coletável para efeitos da taxa mínima de IRC, dos 17%, e, portanto, saber qual é a posição do Sr. Ministro sobre esta matéria e se o Governo vai, em sede do Orçamento de 2018, fazer alguma coisa neste sentido. Uma outra matéria diferente, mas não menos importante, tem a ver com a situação da Auto Europa. O país, julgo eu, a esmagadora maioria do país está ainda em choque com aquilo que aconteceu nas últimas semanas na Auto Europa e, sobretudo, com os riscos que uma empresa que tem um papel motor na economia portuguesa, uma empresa que teve estabilidade e que teve paz social durante muitos anos e, graças a essa estabilidade e paz social, conseguiu naturalmente ganhar competitividade num mercado muito exigente e conseguiu, enfim, não só a empresa diretamente, mas todas aquelas empresas que estão diretamente ligadas à sua atividade. Portanto, todos nós, julgo eu, convergimos nesta importância e nesta relevância da Auto Europa. Eu pergunto ao Sr. Ministro o que é que o Sr. Ministro já fez, se esta situação o preocupa, em primeiro lugar, o que é que já fez e o que é que está disposto a fazer para garantir que esta empresa e, sobretudo, enfim,
uma espécie de cluster que funciona em torno dela, vai continuar a dar um contributo positivo à economia portuguesa. Eu julgo que erros ou decisões erradas que criem instabilidade, que ameacem, no fundo, aquilo que é o valor competitivo da própria empresa, poderão não só ter efeitos muito negativos nesta empresa e no setor, mas são, com certeza, um ataque muito forte à própria imagem do país, em termos de atratividade, em termos de investimento. E, portanto, eu gostaria de saber até onde é que o Sr. Ministro está disponível, o que é que está disponível para fazer, para garantir que não destruímos tudo aquilo que foi feito durante várias décadas. E, finalmente, terceiro grupo de questões que tem a ver com os valores e com os resultados do segundo trimestre. O Sr. Ministro teve o cuidado de fazer aqui uma análise do período desde que assumiu funções. É verdade, nós tivemos 3 trimestres de crescimento bom, porque baseado exatamente nas exportações e no investimento, coisa muito diferente daquilo que o Sr. Ministro tinha ainda fora do Governo prometido ao país no documento que assinou com outros eminentes economistas e muito diferente daquilo também que muitas vezes tem sido o discurso oficial. Tivemos 3 trimestres, mas eu não ouvi falar, e julgo, e era isso que eu gostaria de saber, se tem ou não tem preocupação com os resultados do segundo trimestre. É que no segundo trimestre, e interrompendo um ciclo de 3 trimestres seguidos de um crescimento significativo, quer em termos homólogos, quer em cadeia, nós tivemos no segundo trimestre resultados que, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, merecem alguma atenção e dão-nos alguma preocupação. O crescimento em Portugal foi um dos mais fracos da União Europeia, ficámos na cauda. E, portanto, não podemos dizer que se os outros cresceram, que foram as condições externas que foram desfavoráveis, não. Nós não aproveitamos como poderíamos ter aproveitado este crescimento europeu. Tivemos também alguns sinais preocupantes relativamente ao déficit da balança comercial e, portanto, com um agravamento desse déficit da balança comercial que é já de mais de 1.000 milhões de euros neste segundo semestre. E, portanto, naturalmente que estes números nos preocupam. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, primeiro, se estes números o preocupam ou não, se entende que isto é, enfim, que é um resultado meramente conjuntural e, portanto, que não passou, aliás, como sabe, grande parte do pouco crescimento que houve foi muito graças ao estoque e à revalorização dos estoques, e como sabe, a valorização do estoque pode ter leituras completamente diferentes, mas eu gostaria de saber se o Sr. Ministro está preocupado ou não com estes resultados, se acha que isto é meramente conjuntural e, portanto, que vai tudo voltar ao ritmo de crescimento que vinha de trás, e o que é que, caso esteja preocupado com isto, se há alguma coisa que o Governo vai tomar como decisões para tentar recuperar exatamente o bom ritmo de crescimento que tinha acontecido nos 3 trimestres anteriores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.